na campanha nacional, eu vou propor um projeto. E eu estou, inclusive, dando a cara para bater, porque tem um projeto, né, está escrito, aqui eu digo qual é o objetivo, quanto custa, de onde vem o dinheiro e assumo politicamente. Eu estou propondo aumentar o imposto sobre as grandes heranças, estou propondo acabar 30% das renúncias fiscais e dizendo onde é. Essa gente vai lutar contra mim. Mas essa é a minha posição. Vou apresentar um projeto nacional de desenvolvimento. E vou tentar, na crítica, dizer o seguinte, olha, quem produziu o Bolsonaro foi a contradição do Lula. Ao impor a Dilma, destruiu a economia do Brasil e tornou a corrupção um eixo central do modelo de poder que ele teve. E vou dando os nomes. O Palocci foi algum acidente? O Palocci era o fundador do PT, braço direito do governo do Lula e da Dilma, né? Tem uma delação premiada absolutamente chocante. Devolveu, Fábio, 100 milhões de reais. E o Gedel Vieira Lima, o Lula está indo para a Bahia agora, diz que vai se acertar com o PMDB. Aí é o PMDB da Bahia. É o Gedel, cara. Sabe aqueles 51 milhões de reais nas malas? Eu vou contar Ciro, veja, bom, eu escrevia, eu estava no jornal O Povo, escrevi uma coluna, enfim, diária e depois quinta e aos domingos, e eu levantava esses pontos aí, né? O petismo aqui ficou profundamente chateado comigo, porque eu não deixei de colocar essas questões. E sempre argumentava, quando vinham falar, né, criticar o Eduardo, presidente da Câmara, que foi preso, Eduardo Cunha. E eu me perguntava, a acusação sobre Eduardo Cunha era de 2007, né? E era uma acusação de que ele teria influenciado no negócio da Petrobras na venda de um navio com um país da África. Aí meu Deus, como é que um simples deputado, então, ele era um simples deputado, influente no PMDB, sim, mas um simples deputado consegue ter o aval para poder fazer uma intermediação dessa. E a partir disso a gente via que a coisa estava realmente disseminada. É fato. Né? Veja, eu só estou falando a você aquilo que eu falei publicamente, sendo aliado. O Eduardo Cunha, eu era deputado, o Eduardo Cunha, o Lula deu Furnas para ele. E eu tinha ido na véspera dizer, se você der Furnas para o Eduardo Cunha, ele vai comprar a presidência da Câmara Federal. E o Lula, não vou dar, não sei o que, então entregou. O Gedel, a Dilma, quantas vezes a Dilma chamou o Gedel de ladrão na minha frente e nomeou ele vice-presidente da Caixa Econômica? Sim, a minha pergunta é... Sérgio Machado. Por isso que eu me incomodo, como é que aquele partido dito de esquerda censura o debate? No mundo inteiro a esquerda está lá. Pô, tá errado isso, vamos fazer aquilo. Se fosse eu, faria isso. Não, aqui não. Aqui não pode. E sabe por quê? Porque não são de esquerda. Eu vou te dizer como é que conserta a conta pública. Conta pública é o seguinte, 320 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano. Tu, meu irmão, paga imposto 40% quando liga no pré-pago, tu não sabe, mas 40% do que tu pagou é imposto. Uhum. Você chega na cesta básica, queijo suíço, salmão, os lobbies vão conseguindo, corrupção, ladroeira, não paga imposto. Uhum. Salmão na cesta básica se esconde por trás do feijão que explodiu o preço, da carne que estourou de preço, e mete lá pelo lobby. A Localiza, uma empresa de locação de veículo, não paga imposto. E o cara é um privatista, agressivo, tem que acabar com esse Estado corrupto e não sei o que e tal. O cara foi conseguindo. Se você aluga um carro lá no Macapá, da Localiza, a placa é de Belo Horizonte. Presta atenção, quando você tiver visto um carro da Localiza, a placa é de Belo Horizonte. Por quê? Será que esse carro foi em Belo Horizonte emplacar? Não, é porque lá Minas, com as finanças liquidadas, não cobra IPVA. Então o cara saiu no lobby, no suborno, no toco, ou no favor, sei lá o quê. E aí conseguiu. Um dinheirinho para campanha. 320 bilhões por ano. Se eu cortar 20% disso, eu tenho 70 bilhões. Opa! Eu fico só pensando, Ciro, como é que você... Quer mais? Eu acho aqui 1 trilhão já, para tu ver. Agora, só que o que eu tenho que fazer, o que vai ser prejudicado está sabendo. Então, é isso que eu estou te falando. E quem vai ser beneficiado... não sabe. Eu fico indignado, fico exasperado, eu subo parede às vezes, dizer, porra, me dê esse negócio na minha mão um diazinho para ver se eu não mudo esse negócio. E assim, viagem, não, vai ver o que está acontecendo no Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil. Nós temos 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Não é grana, sabe? É competência, é compromisso, é sair dessa coisa de demagogia, de rasteira, sabe, que o povo quer uma migalha, um Bolsa Família. O Bolsonaro vai aumentar o Bolsa Família. E aí, PT, faz o quê? Agora nós vamos entender que Bolsonaro foi para a esquerda?
Só colher a mão que o dedo é pouco, francamente. Ele teve uma oportunidade única, né, de se render a um sistema que ajudou muito ao PT na pressão da pandemia, ou seja, algo que ele falou que eu nunca faria e agora eu seria obrigado a fazer. Para ele foi maravilhoso. E ele viu o efeito, mas nós que não temos compromisso com esse tempo passado, porque se virou essa polarização, virou uma bola de chumbo agarrando o Brasil no passado. E não podemos aceitar isso, não tem que propor um debate de futuro. O senhor mencionou a refundação da esquerda. Vamos aproveitar a oportunidade. O senhor disse que havia uma necessidade de autocrítica. O senhor conseguiria fazer uma autocrítica sobre o que precisa ser mudado na esquerda de hoje do Brasil? Claro. O nosso processo de autorreforma, ele começa por uma autocrítica, né? Primeiro, porque nós compusemos todos os governos do PT, exceto o último 2 anos da presidente Dilma, né? E não fomos um partido suficientemente crítico sobre o fato de a esquerda chegar no poder e não ter feito as mudanças que poderiam ter sido feitas. E quais são essas mudanças? A primeira delas seria uma reforma política profunda, capaz de mudar, inclusive, os costumes, ou os maus costumes, eu diria, que dominou a política antes, durante e depois do governo do PT. Então, essa é a primeira autocrítica. Nós precisamos ter sido mais ativos com relação a uma crítica ao nosso próprio parceiro que esteve liderando o governo e que fez muito pouco ou nenhuma mudança estrutural que poderia fazer, porque o presidente tem um capital que nem mesmo o presidente Juscelino teve durante a história republicana. Segundo lugar, as visões que nós representamos no PSB, desde o seu nascimento, é uma visão democrática, em que a esquerda só pode chegar ao poder pelo voto, e isso eu acho que o PT também já compreendeu, e os outros partidos de esquerda, e que nós devemos ter posições mais claras sobre a questão sobre a questão da democracia, né? Como uma questão como sendo um bem essencial, e sobretudo, admitirmos a necessidade de uma visão mais moderna do desenvolvimento nacional. E, inclusive, com essa parte do desenvolvimento tecnológico, com essa questão da sustentabilidade, que eu acho que é um tema fundamental, que também não foi tratado adequadamente nos governos de esquerda, né? Desse trato da transformação da Amazônia em empreendimentos econômicos, mas com a visão sustentável, com essa visão de desenvolver a indústria nacional, torná-la competitiva, torná-la capaz de transformar os nossos produtos que são... Tudo isso faltou. Portanto, tudo isso é uma autocrítica. E a autocrítica também com relação à questão ética. Eu acho que a questão ética continua sendo um tema que precisa ser valorizado. Porque a corrupção, ela tem que ser condenada, praticada por quem quer que o pratique, né? Ela tem que ser condenada em qualquer circunstância, seja qualquer governo. Acho que tudo isso, para nós do PSB, é sem dúvida nenhuma um motivo de fazer autocrítica. Eu acho que todo sistema político deve essa autocrítica à sociedade brasileira. Inclusive, para se refazer, tem que reconhecer os seus erros, os seus equívocos, né? Tanto do ponto de vista ético como do ponto de vista administrativo e político. Né? Sem isso, não há como se refazer as coisas se você não admite que errou. E admitir que errou é uma virtude e não um defeito. Nós temos que saber quando erramos, aonde erramos e como queremos refazer as coisas, para que a sociedade possa nos compreender e nos ajudar a mudar o rumo da política nacional, que não está nada boa. Isso é o que o presidente do PSB falava, até mês passado. Agora, diz que o Ciro está atacando Lula, sendo que o Ciro está dizendo a mesma coisa que ele próprio falava, até mês passado. O Ciro Gomes tem afrontado muito o ex-presidente Lula. Por quê e até quando o senhor acha que ele manterá essa posição? E é uma posição correta, na sua opinião? Primeiramente, olha como o entrevistador encaminha a pergunta. O Ciro Gomes tem afrontado Lula. Como se o Lula fosse um semideus, infalível, que não cometesse erros. Continuemos. Pois é, eu acho que nós devemos ter um alvo. Nós do Partido Socialista já estabelecemos o alvo.
o alvo a ser atingido se chama Jair Bolsonaro, um fascista no poder. Portanto, qualquer coisa, né, diferente disso, você está fugindo do alvo. Eu acho que o Ciro Gomes erra quando faz o ataque ao ex-presidente Lula. Ué, até mês passado, você falava a mesma coisa que o Ciro está dizendo do Lula, e agora está chamando de ataque. Continuemos. Porque ele não é o alvo da nossa oposição, né? O alvo da nossa oposição é muito claro e a gente tem que ter clareza, né? Política não só é a favor, você tem que saber, você tem que eleger o inimigo. E o inimigo da democracia se chama Jair Bolsonaro, não é Lula. Então, o Bolsonaro não venceu as eleições, devido aos erros do PT/Lula, que você próprio denunciava até ontem. Atacar quem denuncia isso é atacar a democracia. Meu irmão, é o seguinte, o Brasil cresceu durante meio século 7% ao ano. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo. E agora cresce 0. 10 anos sem crescer nada. 6 foi PT, 2 Michel Temer que o PT botou lá e 2 Bolsonaro. É isso que nós temos como resposta? Essa é uma tragédia. Eu estou propondo que a gente denuncie a tragédia e propõe o futuro, uma resposta, uma produção. Então, basicamente, eu não estou atacando os dois, eu estou atacando uma coisa. É a falta de projeto.